Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite eu quero agradecer em primeiro lugar aqui a compreensão dos irmãos, né? Estamos voltando à live aí. E quero te convidar a orarmos nessa noite em nome de Jesus Cristo, amém? Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, toma a nossa vida nas tuas mãos, toma essa transmissão nas tuas mãos, Senhor. Nós oramos para que o Senhor unja este momento, unja este tempo, que em nome de Jesus Cristo a tua presença seja derramada sobre nós e cada vida que se aproximar desta live, Senhor, seja tocada pelo teu grande amor. Muito obrigada por tua proteção sobre as nossas vidas. Muito obrigada por tua proteção sobre as nossas famílias. Muito obrigada por tudo que tu és na nossa vida, na nossa história, na nossa trajetória. Nós te agradecemos por tua fidelidade, por tua justiça, por tua verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor Jesus, queridos. Sejam muito bem-vindos nessa noite. Nós estamos bem felizes, estamos agradecidos ao Senhor. Temos boas notícias para vocês. Amém. Eu espero que durante esse tempo de pandemia nós tenhamos crescido muito como pessoas, tenhamos crescido na intimidade com Deus, tenhamos participado de um processo maravilhoso de crescimento, né, de amadurecimento, né, de contemplação do belo e também de gratidão ao Senhor. E hoje eu estou muito feliz com o Senhor. Nós estávamos lendo aqui as notícias, né? E nós vimos a notícia de que eles estão liberando a abertura dos templos religiosos a partir do dia 3 de junho. No nosso caso, nós vamos começar os nossos cultos, nós vamos ter uma reunião com a nossa liderança e nós vamos nos organizar para que os nossos cultos comecem dia 7 de junho. Amém? Então eu acredito que essa é uma notícia que alegra muito o nosso coração, né? Alegra muito o coração da igreja, da noiva do Senhor. As pessoas acima de 60 anos e as crianças abaixo de 12 anos não poderão estar, tá bom? Nesse primeiro momento. Mas como eu havia sempre declarado e falado com vocês, que em breve o Senhor iria abençoar, né? Por mais que as previsões estavam para agosto, setembro, Deus, ele é um Deus que ama a sua igreja, né? Então, assim, de primeira mão, eu quero dar essa notícia a todos vocês, né? Eu sei que era um sonho, né? Já estava um sonho distante. Muitas pessoas falando, né, bispo, eu fui muito abençoada nessa pandemia, eu experimentei muitos milagres do Senhor. No entanto, eu sinto muita falta da igreja, eu sinto muita falta dos cultos, né? Então, assim, eu fiquei muito grata por esta live de hoje, porque eu queria dar essa notícia, né? De primeira mão a todos vocês. E isso é maravilhoso. Amém? E hoje eu quero falar um pouquinho da teologia das formigas, né? Vocês tiveram um tempo aí onde a Marleusa e a Gisele estiveram trabalhando, né? Com o departamento infantil, semeadores estiveram trabalhando. Tivemos alguns vídeos infantis. E hoje eu quero falar sobre a formiga, tendo em vista que os cultos vão começar já dia 7 de junho. Eu quero saber o que você conquistou nesse tempo, né? O que você abarcou nesse tempo, o que você abraçou, o que você aprendeu nesse tempo. E a gente vai falar um pouquinho como que as formigas trabalham, amém? As formigas, elas trabalham muito bem no verão, para que no inverno, nos momentos difíceis, elas tenham mantimentos. Nesse tempo que nós vivemos essa pandemia, nós vimos muitas pessoas morrendo, né, espiritualmente, ficando sem força, né, perdendo o equilíbrio, surtando, entrando em depressão. Por quê? Porque elas não se abasteceram o suficiente para crescer, né? Então hoje eu quero te ensinar, faltando pouco tempo aí para voltarmos aos cultos, eu quero falar um pouquinho sobre essas formigas, porque nos momentos de crise você tem que estar protegido, tá? Em Provérbios 6, de 6 a 8, diz assim: vai ter com a formiga ao preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Em Provérbios 30, 25 diz assim: as formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida.
O rei Salomão, por volta de 900 anos antes de Cristo, ele deixou registrado algumas observações interessantes acerca das formigas. As formigas são mencionadas 2 vezes em Provérbios como um modelo de atividade e um modelo também de sabedoria, né? Os árabes, eles têm a sabedoria da formiga em tão grande estima que quando nasce uma criança, eles costumam colocar um desses insetos na mãozinha da criança e repetindo essas palavras: Oxalá que sejas igualmente inteligente e hábil. A população da formiga é maior do que todas as aves, répteis, anfíbios juntos, sendo estimada em torno de 10 quintilhões de indivíduos. Como que a gente vê esse número? A gente coloca o número 1 e a gente acrescenta 19 zeros, né? Então, o desaparecimento das formigas poderia levar à extinção de milhares de espécies. Elas também poderiam desestabilizar a maioria dos ecossistemas, né? As formigas, elas têm 6 pés. Cada pé tem 3 junções. E os pés delas são fortes e são velozes. Elas vivem mais ou menos de 40 a 60 dias. E os olhos delas são compostos. Elas também têm 2 estômagos, né? Um prende o alimento para si e o outro estômago serve para que o alimento seja compartilhado com outras formigas. E a formiga na Bíblia é um modelo para ser seguido, é um modelo de liderança. E tanto o preguiçoso quanto o líder, a equipe, os trabalhadores em geral, elas devem olhar para as formigas e aprender com as formigas como viver melhor. E é sobre isso que nós estamos falando nessa noite, aprendendo com as formigas como viver melhor. E hoje nós vamos falar de 8 lições que as formigas nos ensinam. Primeira coisa, a Bíblia diz que a formiga, ela tem um conhecimento, entre aspas, da sua limitação. A Bíblia diz que a formiga é um povo impotente. Irmãos, quando a gente tem clareza das nossas limitações, automaticamente nós aumentamos a nossa capacidade. Muitas pessoas dificilmente focam naquilo que não podem realizar. E quem conhece o seu limite, sabe exatamente a área em que deve melhorar. Há pessoas equivocadas que acham que sabem de tudo. Conhecer limites é investir na área de maior deficiência. Quando você conhece o seu limite, você procura melhorar naquele limite. Então nós temos que reconhecer de imediato as nossas limitações e investir em melhorá-las, né? Se você é uma pessoa que costuma sofrer por antecipação, você tem que evitar algumas notícias, você tem que evitar ver algumas questões, você precisa melhorar nesta área. Se você é uma pessoa impulsiva, que tem aquele problema de bater ou levou, tem que dar respostas rápidas, impulsivas, não sabe se calar, você precisa trabalhar esta área, né? E aprendendo que se eu reconheço a minha limitação, eu vou pensar antes de responder, eu vou pensar antes de agir, né? Então as formigas sabem que são um povo sem força e elas se dispõem a trabalhar em grupo, já que elas sabem que não tem força sozinha, elas fazem tudo em grupo. Individualmente elas são fracas, mas unidas elas são poderosas. Então quando nós reconhecemos as nossas limitações, o que não é vergonha, né? Você não precisa ser perfeito, né? Nós temos um processo a seguir, mas sabemos que somos imperfeitos. Quando a gente reconhece a nossa limitação, a gente vai melhorando aquilo, né? Outra coisa, as formigas são prudentes. No verão preparam a sua comida. Prudência, qualidade de quem age com moderação, com medimento, buscando evitar tudo que acredita ser fonte de erro ou dano. É uma cautela, é uma precaução. As formigas não trabalham quando há falta de alimento no formigueiro. Elas trabalham antes de qualquer necessidade. Elas trabalham para a manutenção contínua do alimento. As formigas preparam a comida no verão porque sabem que o outono e o inverno vão chegar. Então elas geram reservas. Porque muitas pessoas, nesse inverno que vivemos,
quase morreram, porque não tinham reservas, né? Elas não estavam preparadas para aquele momento. E os líderes, ou todas as pessoas, elas devem desenvolver em seu trabalho uma disposição contínua para a manutenção da obra. Eu sempre ensino às ovelhas que nós precisamos trabalhar antes. Nós precisamos orar antes, jejuar antes de que o mal venha sobre nós, né? Nós temos a tendência de nos acomodar. Quando tudo está bem, as pessoas se acomodam. E nós temos que nos lembrar que o conforto precisa de manutenção contínua. O líder, ele deve ser prudente. As ovelhas devem ser prudentes, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas postergam no presente, ou seja, deixa para depois, e aí sofrem no futuro, quando são cobradas, né? Muitas pessoas reagem somente quando o problema se materializa e querem contar com a sorte. Então, assim, nós precisamos nos capacitar, amém? O prudente vê o mal e se esconde, e nós precisamos nos capacitar. Os simples passam adiante e sofrem a pena. Outra questão da formiga, trabalho coletivo. As formigas elas são um povo. Em Salmo 133, na união Deus ordena a bênção. Então, elas deixaram para trás a ideia do individualismo e elas perceberam que a coletividade no trabalho é bem maior. E na nossa realidade existem pessoas competentes individualmente, mas quando essas pessoas começam a trabalhar no coletivo, elas são improdutivas. Por quê? Porque elas não têm bons relacionamentos interpessoais, elas não sabem trabalhar em grupo. São pessoas esquisitas, centralizadoras, querem holofotes. Se não tiverem na direção, no governo, elas não recebem aquela função, não executam com excelência. E a cada dia, irmãos, eu e você fazemos parte de uma equipe. Algumas famílias, elas entraram em crise nessa pandemia porque elas não sabiam trabalhar em equipe. Havia uma família por nome, mas os elementos da família estavam separados. E eles não sabiam se conectar como uma equipe. E nós trabalhamos em equipe, na família, nós trabalhamos em equipe, na igreja, nós trabalhamos em equipe, né? E se nós desejamos fazer algo valioso, nós temos que nos unir a outras pessoas. Nessa pandemia, muitas pessoas foram ajudadas por outros. Um levou um arroz, o outro levou uma cesta, né? Equipes se uniram, foram nas famílias carentes, os outros foram lá no lar dos idosos, o outro foi lá na casa de recuperação. Então foi um trabalho em equipe. Pessoas que não sabem trabalhar em grupos estão a cada dia sendo excluídas até do mercado de trabalho. Quando você vai fazer entrevistas, o chefe vai perguntar: você é bom de relacionamentos interpessoais? Então hoje a fala correta é: nós fazemos. As equipes envolvem mais pessoas, permitindo assim mais recursos, ideias, energia, né, do que o trabalho necessita. Glória a Deus. Então, assim, nós temos que ter essa perspectiva de como suprir essa necessidade, né? As equipes compartilham os créditos pelas vitórias e a culpa pelas perdas. E isso vai estimular o que? A humildade, né? E valorizar a comunhão. Então, assim, o bom líder, ele tem que trabalhar em equipe, porque ele vai observar que muitas vezes as dicas, os pensamentos diversos formarão uma estratégia poderosa para aquele trabalho, né? Então, sozinho, às vezes, você vai até chegar mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe. E cientificamente é comprovado que a coletividade, ela aumenta a produtividade. É outra questão da formiga. Elas têm uma ordem na realização do trabalho. No estio, elas preparam o seu mantimento. Então, nós estamos falando de uma população, né, de milhões de formigas, mas elas não se acotovelam. Cada uma executa a sua tarefa.
Então, assim, elas sabem exatamente o seu lugar. Todas vão se fartar. Por quê? Porque elas sabem trabalhar, né, com organização. Jesus também, ele organizou os pães e os peixes, ele organizou a distribuição, dividiu grupos de 100, 50, de 10, e o Senhor organizou. Outra questão da formiga, sinergia constante. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. O que é sinergia? É a soma das forças em prol de um serviço. Juntam-se para fazer o mesmo serviço. É uma postura sinérgica, é uma postura contínua. Elas não alteram o padrão de comportamento da rotina, não. Então, assim, tenha no seu projeto pessoas que somem forças com você, né? Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Eclesiastes 4:9. Outra coisa, a formiga trabalha sem pressão hierárquica. Elas não têm chefe, viu? A Bíblia fala assim, ó, não tendo chefe, nem oficial, nem comandante. Então, assim, é sem cobrança, ela faz as coisas com presteza, com dedicação. Nós sabemos que a hierarquia é importante, que a liderança é importante, a liderança vai trazer direções. Mas as formigas trabalham pelo senso de responsabilidade com o grupo. Elas têm uma responsabilidade com o grupo e fazem eficientemente a sua parte. E quem depende da presença do líder para realizar as suas obrigações não está comprometido com o trabalho e pode produzir um efeito negativo na equipe. Tem gente que só funciona quando o líder está perto, né? Então as formigas, elas vão trabalhar pela responsabilidade com o grupo. Em Marcos 10:45 diz assim, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, assim, ele veio para servir, estamos falando de Jesus, e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, você não vai ver um formigão gritando com as formigas, pedindo para que elas respondam, para que elas dêem um feedback. Não. Elas já têm um senso de responsabilidade com o grupo e elas respondem, elas agem, elas têm atitude. Sétimo, elas são proativas. Todavia, no verão, preparam a sua comida. Proatividade implica a responsabilidade que as pessoas têm sobre as suas vidas. Ninguém precisa ser escravo da circunstância que o cerca. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Amém? Então, assim, uns agem de forma reativa. O que é isso? São afetados pelo ambiente, pelas circunstâncias. Outros são proativos. Eles agem sobre o ambiente e sobre a circunstância. É como se tivesse um mar e a pessoa proativa, ela anda sobre o mar. Ela não é afetada por aquela circunstância. O indivíduo reativo é diferente. Ele toma as providências depois que o incêndio começa a se expandir. Né? Muitas pessoas começaram a trabalhar a questão da higiene, né? A questão da lavagem das mãos, né? A questão da organização das sandálias que entram em casa e as que saem, do álcool, em gel, depois que o negócio ficou feio. Né? Então essa é uma pessoa reativa. Então depois que o incêndio pega fogo é que ela vai reagir. A proativa não, ela age antes, ela se prepara antes. O indivíduo proativo, ele vai tomar as providências para evitar que o incêndio aconteça. Né? Então, assim, apesar dos estímulos externos, eles respondem baseados em valores. Então, nós somos agentes ativos, irmãos, da nossa história. Se você quer resultados positivos no futuro, então você tem que começar a plantar hoje, no presente, as sementes dos seus projetos, tá? Eu quero aqui abrir um parênteses para falar um assunto que não está aqui, mas eu preciso te dar essa dica. Muitas vezes, na situação difícil, a sua mente é extremamente bombardeada, o seu eu senta e fica passivo. E você tem autoridade para buscar a mente de Cristo, para não aceitar pensamentos e sentimentos negativos. Você não foi feito para carregar trevas. Deus é luz.
e nele não há treva nenhuma, né? Então nós precisamos reagir, amém? Fecho parênteses. Em Eclesiastes 11:4, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, né? Então, se você ficar só observando e não agir, você não será proativo. E para terminar, as formigas produzem reservas. Na cega, ajunta o seu mantimento. Você teve aí mais ou menos 2 meses nesse tempo de pandemia para encher a sua bolsa de mantimentos, encher a sua casa de mantimentos, para ler a Bíblia inteira, para fazer muitas pesquisas, né, para crescer como família, né? Então a formiga, ela produz reserva. Em tempo de abundância, elas guardam para o dia da escassez. Então, qual foi a abundância que a gente viveu, né? Você pode falar assim, bispo, que abundância nós vivemos, porque muita gente estava na miséria, né? Nós vivemos uma abundância de tempo. Nós tivemos uma oportunidade única que não vai voltar, de crescer, de ler, de estudar, de ensinar os nossos filhos. Então, em tempo de abundância, a formiga guarda para o dia da escassez. Elas guardam para os períodos de menor disponibilidade. O que significa que elas preservam a família dentro do formigueiro, sabia disso? Você sabia que dentro do formigueiro, quando nascem as formiguinhas, tem formiga que cuida das nenenzinhas? Elas preservam a família. E tem pessoas que no tempo de abundância faz uso de tudo que consegue. Por exemplo, a pessoa, ela recebeu uma bolada de dinheiro, né? Vamos colocar assim. Aí ela quer viajar o Brasil inteiro, ela gasta tudo. Gasta tudo, de uma vez só. Então ela não produziu o quê? Reserva. Então, assim, na história de José, quando ele foi levantado governador, uma das estratégias que ele disse para o rei, ele falou o quê? Nós vamos trabalhar reservas para 7 anos. Porque o sonho que o Senhor teve é que haverá 7 anos de abastança e 7 anos de miséria. Então, no ano da abastança, a gente vai produzir o quê? Reservas. Nós vamos reservar. E aí, o que aconteceu? As comidas acabaram, né? A miséria chegou em muitos lugares, mas eles tinham reservas. Então, José pôde abastecer nações, porque eles tinham o quê? Reservas, né? Então, no tempo da abundância, o que ele fez? Ele construiu celeiros para guardar uma parte do cereal, para que fosse usado nos 7 anos seguintes, que seriam os anos de escassez. Então, irmãos, que nesta noite a presença do Senhor nos ensine a guardar as reservas, amém? A manter reservas. No Salmo 145:15 diz assim: em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dá o alimento. Deus tem depósitos no céu para a sua vida, amém? Eu cumprimento todos vocês que chegaram agora, boa noite. Marcelo, Luciana, pastora Benta, que Deus abençoe todos vocês. Adriana de Curitiba, Rutiele, Beth, Lídia, Irani, seu coração está explodindo de alegria, né? O povo está todo alegre porque vai voltar a adorar o Senhor na igreja, né? Pastora Eliane, que Deus abençoe nossa irmã Maria José, Nayane, Beth, Bispa Célia, glória a Deus, Lídia, Luiz, Éder, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Edmeia, um beijo pro povo de Goiânia, em nome do Senhor. Adriane Ribeiro, Pastor Ronaldo, Deise, Solange, todo mundo muito feliz, porque vai voltar a adorar e a cultuar o Senhor. Yara, glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Dia 7 de junho vai ter o culto maravilhoso aí na Ceilândia, amém? E com certeza os céus vão se abrir. Eu tinha até sonhado com isso, que Deus ia derramar uma forte unção sobre esse tempo, né? Márcia, tudo bem, Márcia? Deus abençoe o povo de Vicente Pires aí, em nome de Jesus. E nós vamos estar, como eu disse, tá?
trabalhando, conversando com a nossa liderança para nós vermos a melhor forma de organizarmos esses cultos. Amém, queridos? E eu deixo para vocês essa palavra das formigas. De todas as lições que minha mãe me ensinou, ela muito me falava sobre as formigas, né? E uma coisa que Deus me ensinou nesse tempo, na minha vida não teve lugar para muitas coisas escuras, né? Como eu vi acontecer. Depressões, surtos, porque o Senhor já vinha me preparando, né? Então eu quero falar isso para vocês. Vale a pena, irmãos, você gastar tempo com Deus na palavra, nas madrugadas, nas orações, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Quem sabia que o Brasil ia passar por isso? Ninguém. Então, assim, se enche da presença de Deus nessa semana, antes do culto, entra num propósito com Deus, amém? Entra num jejum, para que no dia desse culto seja grande o mover do Espírito Santo. Sabe, que a glória de Deus resplandeça de uma forma linda e poderosa, amém? Eu quero orar por vocês e fico muito grata com a alegria de vocês, amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, derrame sobre nós a união e a harmonia que precisamos ter. Nós agradecemos ao Senhor por esse momento, entregamos nas Suas mãos a nossa vida, te agradecemos por tudo que o Senhor nos ensinou nesse tempo, em nome de Jesus, Pai, muito obrigada. Que o Teu povo seja protegido por Ti. Que haja, Senhor, um grande derramamento do Teu Espírito e que nós possamos valorizar os detalhes da nossa comunhão. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima noite. Um beijo aí pro povo de Curitiba, Goiânia, Ceilândia. Vai ser o céu na terra mesmo. Fé em Deus, tá? Um beijo para Canadá, Guatemala, vocês do Japão, vocês que vão ouvir essa live depois. Recebe o nosso abraço carinhoso. É um alívio, né, poder voltar e nós vamos tentar manter um pão diário, né, aqui pelo Facebook, mas foi um tempo que nós precisamos de ter muita força para fazer as lives todos os dias, para deixar as nossas ovelhas conectadas e agraciadas pelas palavras. Eu agradeço a Deus por nos ter dado essa força, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus, e tenham uma noite excelente na presença de Deus. Obrigada.